Olá, gente, tudo bom? Que beleza, ó. Mais uma vez, viemos aqui para poder tirar algumas dúvidas, bater um papo. O assunto hoje vai ser simplesmente, vamos falar de Open Bank, né? Obviamente com o Ricardo Scolar e o Gabriel, que já está virando já parceiro do canal, já não é nem mais convidado. Daqui a um tempo, ele mesmo vai falar assim, eu quero gravar sobre o assunto, marca uma data. O Escolar já é o meu parça de muito tempo, meu frater, como a gente se trata, e eu aqui para mediar, porque eu simplesmente aqui vou só mediar, eu só quero falar sobre o risco, sobre controle, e cada um com seus problemas aqui. Então, vou parar de falar muito aqui e vou botar já os meus convidados aqui. Escolar, Gabriel, dê o seu olá para todo mundo. Lembre-se que nós estamos atemporais, esse vídeo vai ser visto de noite, de dia, à tarde, de madrugada, né? Quando a pessoa estiver meio chateada, assim, puxa vida, deixa eu ver o que é o Open Bank. Ele vai sair mais preocupado ou não? Depois nós vamos descobrir isso aqui durante o nosso bate-papo. Escolar, dê o seu recado e vamos lá, daqui a pouco, Gabriel. Ok, Assi. Antes de mais nada, um grande abraço a todos. Eu não vou falar nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, não sei o horário que você vai assistir, mas seja bem-vindo. A nossa intenção aqui é, mais uma vez, debater um assunto que está muito em voga, né? Muito ligado a tudo que está acontecendo dentro do mercado financeiro, que é o Open Bank. Esperamos ajudá-los a não só, logicamente, muitas dúvidas não vão ser esclarecidas, mas a gente vai tentar dar uma visão do que vem a ser o Open Bank, o papel dele, a importância dele, dentro de todo esse processo de evolução do mercado brasileiro. Tá? Mais uma vez, um abraço, espero que a gente possa ajudar. Agora, vem Gabriel. Vamos lá, Gabriel. E aí, Assi, tudo bem? Bom, primeiro, obrigado pelo convite de volta, é um prazer estar conversando contigo e com o Escolar novamente. Bem-vindo para o pessoal que está participando. Não estranha, o microfone isso aqui, tá? Tô sabendo estranhar que eu tô falando diretamente no microfone aqui com vocês. E eu acredito que hoje a gente vai dar um primeiro passo para conversar e tirar algumas dúvidas básicas para que você entre agora em 2021 entendendo o que é o Open Banking. A gente vai ter muitas evoluções e muitas mudanças a partir do próximo ano. O Banco Central já tem um cronograma montadinho e vai ser complicado chegar lá no ano que vem, começar a ter algumas evoluções e você não saber o básico. Então a gente está aqui para conversar sobre o básico de uma maneira bem fácil de você entender e vamos para a conversa. Você sabe que foi bom que ele avisar o negócio do microfone, que eu achei que era um aquecedor. Eu também achei, você fica desse lado ali, esquisito. Sabe Campo do Jordão? Ele é o microfone, ó. Olha, e é bonitinho ainda. Super tecnológico. Super tecnológico. Sabe Campo do Jordão, quando você está tomando um vinho com fundi, tem aquele aquecedor, assim? Eu falei, rapaz, se ele tiver com esse frio que ele está sentindo, nós estamos lascados. Curitiba tá calor, gente. Curitiba tá calor. Imagino, mas tudo bem. Gente, vamos lá, né? Estamos aqui falando um pouquinho. É bom falar um pouquinho de outras coisas, além do que a gente sempre fala, né? Mas eu vou até entrar com uma questão aqui com vocês, porque eu estava justamente dando treinamento essa semana, e algumas pessoas me perguntaram assim, Assi, e esse negócio do Open Bank, o que é? Eu falei, rapaz, negócio do Open Bank é uma coisa meio complicada, e eu vou falar até uma coisa para vocês, já que vocês estão me perguntando, eu vou chamar amigos meus para me ajudar nisso, então vocês são os caras para poder falar isso. Então, Open Bank, o que é o Open Bank? Eu fiquei imaginando que o banco ia ficar aberto todo o tempo, aí descobri que não era isso também, não. Errei no Pix, errei no Open Bank. Mas então vamos cuidar para não errar mais, né? É o banco aberto, o Open Bank, é coisa bacana, né? Sim, tudo. Tá louco? Quem que consegue? Vamos lá, Escolar. Olha só, dessa vez eu vou começar, que da última eu falei que ia começar ia ser o Falk, né? Mas olha só, gente, o que vem a ser o tal do Open Bank? Na verdade, é um conceito que já vem sendo desenvolvido há muitos anos na área bancária e ele é muito interessante porque, na verdade, ele começa a criar um conceito diferente na relação que nós temos com o banco. Porque hoje, o que acontece? Você tem uma série de produtos, né, que são oferecidos por um banco específico. Você quer empréstimo por um banco 1, você quer conta corrente por um banco 1, por um 2. Ou seja, os bancos criaram um conceito chamado de supermercado de serviços. E, na verdade, nem sempre
né? Aquele serviço que você quer, daquele banco que você está usando, é o melhor serviço para você. Então, quando começo a falar de Open Banking, eu começo a inverter as coisas dentro de um processo muito atual, que é o processo digital. Ou seja, eu passo a permitir que, primeiro, o interesse de buscar aquele serviço, aquele produto, é de quem? É da pessoa física ou jurídica. Então, esse indivíduo, o que ele vai fazer? Ao invés de ele ir no banco e perguntar, banco, você tem isso? Não. Ele vai ter informação diferente. Quem tem isso que eu quero? Quem oferece o melhor serviço? Só que tem um detalhe, né? Isso envolve uma série de procedimentos que nós vamos estar vendo hoje ao longo do nosso papo. Perfeito? Gabriel? Exatamente. Vou fazer alguns adendos aqui com o que o Escolar brilhantemente já falou. Eu gosto de pensar que o Open Banking, ele é um, primeiro de tudo, acho que até para facilitar quem está ouvindo a gente, o Open Banking, ele é um sistema que vai permitir e vai facilitar o processo para que você, consumidor, se torne realmente o dono dos seus dados bancários. Hoje, a nossa estrutura bancária no Brasil, eu gosto de pensar que ela é como se fosse um prédio, ela é vertical. Você pode ir do andar térreo até o topo, até o último andar, se você quiser, mas você só pode ir de cima para baixo, comprando, como o próprio Escolar falou, um produto dentro do supermercado que ela oferece. Ela oferece um produto no primeiro andar, um produto no segundo andar, outro no terceiro e assim por diante. Se você gostar do produto do prédio do lado, do outro banco, você precisa sair desse prédio e ir até o próximo banco e ir para o andar que você quer consumir. O Open Banking, ele vai fazer com que você não precise sair dessa estrutura bancária que você já utilize para poder olhar naquele produto que está no outro prédio. Você vai ter os prédios conectados. Então, em vez de você só consumir produtos bancários de uma maneira vertical, a gente vai horizontalizar esse consumo. E como que isso vai ser feito? A gente até talvez converse um pouco mais nesse papo, mas o Banco Central, ele está fazendo com que todo banco, e esse é o grande projeto dele em 2021, para que todo banco aqui no Brasil padronize a sua documentação técnica. Por quê? Se o banco A tiver um padrão de documentação técnica, o banco B tiver outro e o banco C tiver outro, elas não se conversam. Aqui fala abobrinha, aqui fala abacaxi, aqui fala pêssego. Não dá certo. Agora, se o banco A fala uma coisa, o banco B fala a mesma língua e o banco C fala uma mesma língua, fica muito mais fácil dessas três instituições trocarem informações entre si. E o projeto que o Banco Central anunciou esse ano e que a gente vai ter várias etapas a partir do ano que vem é para isso, para que os bancos padronizem essa documentação técnica para que você, consumidor, consiga consumir e consultar e ter acesso a produtos bancários personalizados através de outras instituições de uma maneira mais simples. Então, isso é uma revolução que a gente vai ter na escola a partir do ano que vem e dos próximos anos. É um projeto embrionário, tem que lembrar para o pessoal, a gente está dando o primeiro grande passo em cima disso, como a gente deu em 2019 e 2018 com o Pix, até entrar em produção. Então, é todo um processo de formiguinha até a gente construir essa colônia toda, né? Eu queria até completar, Gabriel, foi excelente sua colocação, e eu lembrei de uma coisa muito bacana que já ocorreu antes. O exemplo que você usou e eu usei de falar que o conceito de banco como supermercado e depois você saber o que você pega, é o mesmo impacto que nós tivemos lá 20 anos atrás, quando entrou a internet. Ou seja, naquela época, se quisesse comprar um produto, tinha que ir na loja, pesquisava loja 1, loja 2, loja 3, puxa, e ficava limitado, eu me cansava, eu não tinha uma agilidade de busca. Então, no fundo, o que nós estamos fazendo nesse movimento todo de Open Bank, que, como bem colocou o Gabriel, no Brasil é um movimento que está sendo regulado pelo Bacen, tá? Isso é muito importante, por quê? Porque nós vamos trazer para a área digital também o conceito de internet, no sentido de que, hoje, se eu precisar de um produto bancário, eu vou lá, banco você tem não, banco você tem não. Agora é diferente, eu falo, bom, eu preciso fazer um financiamento imobiliário, quem tem? Aí vai aparecer para mim todos os que tem. E eu vou falar, opa, eu quero esse. Aí eu vou fazer o quê? A grosso modo, né? Eu vou permitir que meus dados sejam passados para ele, para que ele me faça uma oferta. Ou seja, até aquela história de te incomodar sem você querer, também vai ser controlada. Não é verdade? Eu acho que aí a gente tem um gancho muito legal e talvez até o próprio ACI possa trazer aí alguns insights legais, é do seguinte,
Lembra quando a gente falou na nossa conversa sobre Pix? E aí eu já vou deixar o gancho que se você não assistiu a nossa conversa sobre Pix, não sei se o Asi vai deixar na descrição, mas a gente já fez um papo super bom sobre os conceitos do Pix. A gente falou de uma maneira de brincadeira, que o Pix é a internet das contas bancárias e que também você, consumidor, tem que escolher usar o Pix. O banco não pode te empurrar você criar uma chave de endereçamento, por exemplo. Você controla, se você quiser, aonde você quer cadastrar uma chave Pix sua. Quero meu CPF no banco A e o meu e-mail do banco B, a escolha do consumidor. E no Open Banking, o principal é o consumidor que quiser compartilhar os seus dados financeiros, e quando eu falo compartilhar os seus dados financeiros, entendo o seguinte, que não apenas o banco A, que você é correntista, hoje tem essas informações do quanto você tem de conta corrente, de crédito, de produtos contratados, mas o banco B também vai poder saber disso. O banco C também, você pode compartilhar com eles, isso é uma coisa, entenda isso como uma coisa positiva. Por que isso é uma coisa positiva? Porque eles sabendo o teu perfil de consumidor, sabendo os produtos que você tem lá, eles podem te oferecer um produto mais interessante, com uma melhor taxa, por exemplo, e assim por diante. Então, você, consumidor, que vai autorizar o seu banco a compartilhar, porque esses dados são seus. Sem a tua autorização, o banco não tem poder de fazer nada. E é bom você falar isso, Gabriel, porque assim, isso vai estar alinhado ao cadastro positivo, sobre essa mudança. Eu ouvi até a pessoa falar assim, olha, a questão até de melhoria, né, das taxas que são oferecidas, né, porque você vai saber com quem você está operando, como funciona. Então, tem uma mudança nessa questão de olhar melhor o produto bancário, não é? A gente não se torna mais refém do produto bancário, a gente é parceiro da instituição que me oferece o produto. Eu acho que esse é o primeiro pulo do gato que as pessoas precisam entender, né? Concorda, Escolar? Faz sentido o que eu falei aqui ou não? Plenamente. Inclusive, eu vou te contar uma coisa bacana que o Open Bank vai permitir, que é justamente você inverter a questão de, ao invés de você perguntar para o banco, que taxa você vai falar o seguinte, você pega e escolhe 10 bancos e fala, bancos, eu estou precisando aí de 100 mil reais, eu vou pagar em 12 meses. Qual a taxa que você me oferece? Eles oferecem as taxas e você escolhe. É o inverso. Ou seja, é uma liberdade, é uma agilidade de negócios que vai ser muito inovadora no mercado. Isso é uma coisa que eu estou percebendo, porque assim, imagina a minha situação, né? Eu trabalho com implementação de controles, regras, gestão de risco. Imagina, Gabriel, há um tempo atrás, quando saiu o primeiro comunicado do Bacen falando de Open Bank, uma cooperativa que é minha cliente, o cara da TI que entrou em contato comigo, se o Open Bank, aí nós fomos ler o que estava ali e falei assim, calma, não é para nós ainda. Sim. Né? Não é para nós ainda, afinal ele era um S5. Calma que não é para nós ainda. Agora, eu tenho que conversar com ele. Lembra aquilo que eu falei para você que não era nosso? Né? Agora é. Vai se tornar, entendeu? E é uma coisa que aí nessas horas, e muitas vezes eu entro em contato com o Escolar, porque a gente nesses nossos bate-papos, Escolar, estão falando certas coisas aqui, faz sentido, porque, é muito fake news às vezes, a gente não consegue acompanhar tudo isso. Então, o ideal mesmo é mostrar para as pessoas. Isso é um processo de estruturação, de informação, né? E nós temos aí até, se não me engano, você deve ter até um calendário. Até aproveitando aqui, tá? Outra coisa. O Banco Central está fazendo uma mudança das suas nomenclaturas, né? Que ele estava lá com a questão resolução circular e carta circular, agora vão ser resoluções e instruções normativas do Banco Central. Uhum. Exatamente. Quem está fazendo isso é meu amigo Yoshio, do Bacen. Sim. Então, os caras estão lá colocando essas questões todas, porque tem gente que não sabe o que é uma carta circular, para que serve, né? Que a gente sempre fala. Olha, gente, a resolução tem caráter de lei. Aí o Banco Central vai soltar uma circular, dando a diretriz, normatizando isso, e a carta circular é como você aplica isso. Né? Então, todos os processos que o Banco Central faz, ele sempre tem essa estrutura para orientar. Né? Só que, às vezes, como as pessoas não têm esse domínio e acham que tudo é a mesma coisa, por isso que é muito interessante, que nem nós falamos sobre o Pix, e aproveitando, Gabriel,
A modernidade chegou para nós aqui. Eu não preciso mais colocar nos comentários. Eu incluo cards nas nossas apresentações. Meu Deus, é muita tecnologia. Se eu não sou youtuber ainda, então não estou muito acostumado. Eu tô ficando louco nisso, porque assim, nós estamos falando sobre esse assunto, nós queremos terminar o nosso material, eu vou incluir um card da última live, para a pessoa, então, quando ele terminar, ele já pode clicar e assistir também. Então, ele vai estar com tudo isso. Eu estou ficando... Ligeiro. Não, Gabriel, outro dia um aluno me chamou de velhinho high-tech. Vai fazer DP pelo resto da vida dele, pelo vainho, tá? Não pelo high-tech. Se depender de você, não passa. Não passa nunca mais. Eu passo para outros professores, vai fazer outra disciplina, vai continuar reprovando. Assim, olha, ele também chamou você de velhinho. Pô, tá de brincadeira. Eu tenho que me atualizar, mas vamos lá. E as mudanças? Só uma coisinha rapidinho, fica à vontade. Anteontem, eu estava dando uma aula, né, lecionando sobre cartões, aí comentei do cheque. A menina falou, o que é isso? Rapaz. O tempo passa, né? Como o tempo passa? Vamos voltar, vamos lá. Nossa, você vai fazer eu voltar na ordem de pagamento, então pula essa parte. Jesus. Que era como pagava um cheque fora do Estado. O velho DOC ainda está em vigor, ainda está. Foi feito um levantamento de quantidades e volumes até para o Pix, né? Passou anteontem no Bacen, e o DOC está lá embaixo, firme e forte. Mas sabe por quê, Escolar? Agora tem uma coisa interessante, que as pessoas às vezes não entendem. Que outro dia o cara falou assim, você usa DOC? Uso, porque às vezes eu não tenho dinheiro naquele momento para mandar o TED para o cara, que eu recebi no fim da tarde, que às vezes tem a CISPAG e tal. Aí o que eu faço? Eu tenho que pagar a pessoa. Eu mando um DOC para ela, na virada ela recebe, no outro dia já está na conta dela. Que overnight, né? Liquidação no dia seguinte. Então, é aqui que eu tenho que mandar o comprovante que eu paguei no dia. Então, às vezes, tem instituição na questão do caixa também, utiliza a ferramenta, porque o cara às vezes não quer agendar o TED. Tem uns caras que também, vou te falar, sabe aqueles mesmos caras que assim, quando você for acessar o seu internet bank no seu computador, coloque a senha errada para ver se o site é verdadeiro, sabe? Tem uns caras que ainda pensam nisso, entendeu? Então, eu vou pular essa parte, mas vamos lá. E o cronograma, as mudanças para o Bacen para 2021, como é que estão aí? Posso começar agora, Escolar? Pode, Gabriel. E aí eu começo e você complementa. A gente vai fazendo uma dobradinha nas perguntas. O Banco Central ele lançou aí uma resolução conjunta e é uma resolução super recente. Foi agora dia 27 de novembro, quase comecinho aí do mês de dezembro, e ele estipulou um certo cronograma de alguns avanços dentro desse projeto técnico. Eu acho que para quem está ouvindo a gente, vai depender um pouco do público, né, Assi? A grande parte do que o Bacen está conversando nesse documento, ele está, na verdade, direcionando diretamente para bancos, IPs, instituições financeiras, cooperativas de crédito, SCDs e assim por diante. Para a população, a gente ainda vai ter algumas novas informações e muito importantes aí no futuro, 2021, bem provável que a gente ainda venha aqui conversar sobre elas, acho importante, mas essa primeira comunicação do Banco Central é assim, olha, esse aqui é o nosso plano para 2021 de melhorias do que a gente vai acabar fazendo dentro do projeto de Open Banking, né? A gente tem uma expectativa ali até dia 1º de fevereiro de 2020, que é um prazo pequeno, que as empresas que estão compondo as empresas obrigatórias, que vão começar nessa adequação de Open Banking, a ter uma disposição ali dos requisitos necessários de compartilhamento de dados, ou seja, você já entendeu, ter pelo menos a tua estrutura de compartilhamento de dados pessoais e de empresas mapeado, tá? Em um mapeamento. E aí é todo aquele processo de comunicação entre empresas e Banco Central. Mais para metade do ano, já olhando para julho, mais ou menos, quase na virada ali do semestre, entrando em Q3, a gente tem não só os requisitos de compartilhamento para dados de cadastro, mas também a gente vai estar olhando os requisitos transacionais, ou seja, fazer um pagamento, mandar dinheiro de um lugar para o outro, e assim por diante, né? Aí depende um pouco daquele portfólio do supermercado que o banco tem, né? Do que ele tem à disposição, e já ter esse mapeamento também um pouco feito. Para o mês de agosto, a gente vai ter a implementação de alguns requisitos necessários
para aquela padronização técnica que eu comentei com vocês, né? Olhando para os serviços ofertados, e aí acho que é um dos prazos principais. A gente está olhando para daqui um mês, hoje é dia 18 de dezembro, quando a gente está fazendo essa gravação, para o dia 15 de dezembro de 2021, a gente vai ter implementação dos requisitos necessários de compartilhamento de dados de produtos e serviços atrelados ao banco, né, de quem entra nessa seara de bancos inclusos, e também dos dados transacionais. Isso é importante para o pessoal entender, porque, como assim dados transacionais? A gente deu exemplos um pouco teóricos ali, né, escolar, sobre quais vão ser os impactos e como o que é o Open Banking, e eu penso que, beleza, falando agora desse cronograma, entendendo que daqui a um ano, basicamente, os bancos vão ter que estar preparados para mandar dado de produto e serviço, dados transacionais e assim por diante, vamos tentar, talvez, trazer um pouco o pé no chão e explicar possíveis casos de uso onde o Open Banking vai afetar a vida das pessoas, né? Por que isso vai ser tão importante, esse cronograma que a gente está falando aqui? Coisa muito importante. Primeiro aspecto, até dizendo que de cara falamos de Open Bank e agora o Aço colocou essa pergunta, mudanças do Bacen. Mas peraí, o que o Bacen tem a ver com o Open Bank? É justamente esse um ponto muito importante no Brasil. Por quê? Esse ano 2020, até baseado no que já falamos sobre o PIX, foi o ano do PIX, né? Ou seja, os pagamentos instantâneos, que foram um sucesso maravilhoso. Hoje temos mais de 100 milhões de chaves cadastradas, né? O PIX já teve uma movimentação extremamente significativa. 80 bi processados em um mês? Exatamente. Ou seja, na verdade, continua até sendo maior ainda, até em função de limitações, que não é o caso. Mas olha só, o que tem de bacana nesse processo todo, até envolvendo o Open Bank? O grande gestor disso tudo, no Brasil, diferentemente do resto do mundo, ou seja, de uma forma regulatória, é o Banco Central. Então, o que nós estamos fazendo de PIX e agora de Open Bank é tudo regulatório, ou seja, não existe opção eu quero ou não quero, como em muitos países funciona, que é a autorregulação. Então, no Brasil, o PIX está sendo de forma compulsória e também agora com os normativos que o Gabriel comentou, na verdade, qualquer empresa que transacione dentro do mercado financeiro, em todos os níveis, seja uma instituição financeira, né, seja uma IP, instituição de pagamento, seja uma fintech, não importa, ela vai passar o quê? A seguir regras importantíssimas para tratar e acessar o cliente. E o Bacen, completando o que eu falei, se 2020 é o grande ano do PIX, o PIX já entrou, ele vai cumprir outras fases o ano que vem, 2021 para o Bacen está sendo considerado o quê? O grande ano de preparação do Open Bank. Então, a partir de fevereiro, como colocou bem o Gabriel, o Bacen vai começar a formatar os dados, ou seja, a dizer a cada um quais são os dados que eles vão poder trabalhar. E essa história, nós vamos até falar um pouquinho para frente, vai estar muito ligada a um conceito importante que entrou agora, né, há 2 meses atrás, da LGPD. Então, tudo isso vai estar amarrado. Então, o que acontece? E é muito importante frisar que mesmo o Open Bank sendo uma coisa que já está no mercado, no mundo inteiro, há 10 anos, não é uma coisa tão recente, mas agora que ela está sendo o quê? Lapidada. Né? Ou seja, não é que o Bacen vai chegar em fevereiro e falar, você faz isso. O Bacen está dando uma ideia, e aí você vai começar a trabalhar. Então, nessas etapas que o Gabriel bem colocou, as informações vão ser até toleradas. Você pega países, Gabriel, como, por exemplo, Singapura, que está muito avançado, o que acontece? Lá em Singapura já está tendo o quê? Uma reversão de alguns conceitos, um pouco mais de tolerância, por quê? Se você fechar demais o conceito de Open Bank, deixar a informação muito tratada somente pelo detentor, ele próprio não sabe o que fazer com ela. Então, os limites de tolero, aceito, não aceito, estão sendo ajustados. Então, 2021 é encarado como isso. Para o Bacen, o que é 2021? É o ano em que o Bacen vai ajustar, e o Bacen tem uma coisa muito interessante, muito bonita, não estou fazendo média com o Bacen, mas o Banco Central do Brasil, apesar de ser regulatório, eu sou FEBRABAN também, né? Sou ABEX, o que acontece? Nós temos o quê? Uma conversa muito aberta com o Bacen. O Bacen é muito disposto a ouvir o cidadão, a ouvir os intermediários, interlocutores, e fazer os ajustes necessários. E o resultado são coisas muito bem elaboradas. Então, se prepare. 2021 vem muita coisa nova de Open Bank do Bacen, não é verdade? Deixa eu fazer posso fazer um adendo, Aço, super rápido? À vontade.
eu quero pescar uma fala do Escolar, porque essa é uma das coisas que eu tenho muito, e aqui o Brasil tem vários problemas, tem, como todo país, mas eu tenho muito orgulho de ser brasileiro e eu acho que a gente está vivendo um momento único na nossa história em termos de mercado financeiro, e explico por quê. A gente entrou no Pix em produção dia 16 de novembro de 2020, um mês atrás. E a gente entrou em produção com mais de 700 participantes no Pix. E o que o Escolar falou não é para Banco A, o maior banco do Brasil, nem para o segundo maior, nem para o terceiro maior, e nem para o quarto maior, e é para os 4 o Open Banking. O Open Banking é para todos. É para uma IP, para uma fintech, para uma empresa de crédito. É para dar acessibilidade e trazer todo mundo para um ambiente competitivo. E também de colaboração. Querendo ou não, a gente vai ter bastante colaboração dentro desse mercado. Na verdade, o Open Banking vai facilitar a colaboração entre empresas do mercado financeiro também. Ao contrário do que a gente vê em algumas experiências lá fora. Lá fora, a gente tem algumas experiências onde o mercado é tão fechado, é feito por tão poucas empresas, que esse serviço ele é concentrado. E no Brasil, a gente não está enxergando nem no Pix essa concentração de serviços, concentração de utilização, justamente para dar oportunidade para que as instituições dentro do Brasil possam participar de uma maneira justa. E isso é incrível enxergar esse posicionamento do Banco Central. Com certeza. E vou até agora complementando o que vocês falaram aqui, né? Porque, assim, o próprio usuário da informação, ele não tem conhecimento do que a instituição faz com o processo dele. Às vezes ele reclama por desconhecer. E vou mais além. Às vezes até os próprios colaboradores de fintechs, de meios de pagamento, de instituição financeira, também desconhecem os produtos bancários. Às vezes, boa parte da reclamação acontece porque o cara também não sabe nem explicar como funciona a base. Não entende a questão de quebra do sigilo bancário, né? Eu tenho batido muito pesado sobre questão de informação mandada para o WhatsApp, cara. Eu estava falando em off aqui com o Escolar, a dura que eu tenho dado à empresa, porque os caras não estão sabendo proteger os dados do cliente, da própria organização. Então, isso é uma questão de a gente começar a colocar todo mundo dentro disso e dizer o seguinte, ó, todos têm um pedaço de responsabilidade nisso. Os riscos são criados por nós mesmos. Então, esse é um processo para modernizar, tá? Mas eu também preciso entender melhor como funciona. Até porque muitas pessoas, se o cara consegue abrir o celular dele, os dados estão todos aqui, ele abre fácil. Exatamente. Entendeu? Então, até no momento atual, a gente teve casos aqui, se eu não me estou enganado, foi em Minas ou foi aqui no sul do Brasil, onde uma mulher foi assaltada e os assaltantes fizeram ela transferir 20 mil reais via Pix, numa hora. E aí, é claro, o Banco Central retornou esse dinheiro, ótima, ela tá bem também, mas justamente o celular, ele deixou de ser o local onde você acessa apenas as suas redes sociais e compartilha a foto por aqui. O celular se tornou a tua carteira, se tornou um portador dos seus dados pessoais. É muito comum hoje, eu em fila de aeroporto, prestes a embarcar no avião, não ver pessoas com documento na mão, ver a pessoa com o aplicativo do governo, ou ver com o documento do próprio celular, para poder escanear o QR Code e poder entrar. Só tem que ter bateria, por isso que fica todo mundo louco atrás de uma tomada no aeroporto. De tomada, isso é uma outra história. Mas vamos lá, vocês estavam comentando algumas coisas aqui, e aí vai me surgindo, e tem uma outra pergunta. Existem pontos positivos do Open Bank, não existe? Muitos Quem quer ser o primeiro? Eu vejo vocês à vontade. Deixa o Gabriel começar. Tá, eu vou trazer um ponto aqui, são vários, né? E aí a gente também tem um tempo limitado, se desce. Só fala os positivos, que o negócio só os positivos. Depois, tá? Bom, um deles eu já falei, que foi ali na fala passada, que vai trazer mais competição. Então, isso é um ponto interessante. A competição é um ponto extremamente positivo. Lembrando, ficar na mão sempre de uma empresa só é sempre muito negativo. Sempre o consumidor sempre perde. Mas vou trazer uma outra aqui, que vai ser a parte de uma redução de custos. E aqui eu vou separar em Y, aqui em 2 custos. O primeiro custo vai ser de produtos tradicionais, porque lembra que a gente falou que se você quiser, você vai poder compartilhar a tua informação não só do banco A que você tem conta, mas com os outros bancos. Significa que os outros bancos vão ter a visibilidade do quanto um outro banco está te precificando. Então é bem provável que a gente enxergue uma competição maior nesse cenário. Esse é o primeiro ponto de custos. O segundo ponto de custos está atrelado ao lado tecnológico.
E por que isso está atrelado a custo? Hoje, se eu quero integrar com o Banco A vai me dar uma documentação específica, com uma linguagem específica, com parâmetros específicos e assim por diante. Se eu quiser migrar depois do Banco A para o Banco B, eu vou pegar uma documentação totalmente diferente e ter que começar esse processo do zero. Com essa padronização técnica que o Banco Central está impondo agora em 2021, a gente vai fazer com que essa migração, se você for fazer de um lado para o outro, como eles usam a mesma arquitetura e a mesma documentação técnica feita pelo Banco Central, o custo, a fricção entre as empresas de tecnologia e uma empresa que está integrada com o banco ter que trocar de um para o outro vai ser mínimo. E isso não é uma novidade de Open Banking, isso é legal falar. Isso já foi implementado com o Pix. O Banco Central já implementou a API padrão de recebimento para QR Code dinâmico. Ou seja, se você quer consumir QR Code dinâmico de uma empresa A ou de uma empresa B, o padrão técnico é o mesmo. Isso facilita muito a escolha das empresas, porque ela não se sente, digamos, se uma empresa fornece um serviço melhor, mais competitivo, com uma melhor experiência de usuário, uma melhor taxa, e aí a gente pode fazer uma lista enorme do porquê você poderia trocar de player em determinado momento da vida útil da sua empresa, você não se sente compelido a fazer isso, porque é muito caro, é difícil, é trabalhoso. Alguém já orçou um processo técnico? É caro, desenvolvedor é caro. Agora, quando você tem o mesmo padrão, esse processo quebra essas fronteiras de dificuldade e se torna um processo bem mais fácil. Escolar, só um negocinho para você já entrar, só um minutinho, que agora ele me deixou. Vou entrar, porque eu estou louco para entrar, fale. É rapidinho, eu prometo que vou ser rápido. Isso também vai ajudar uma coisa, viu, Gabriel? Que aí eu vou deixar aqui bem claro para todo mundo, que é aquela história que eu escuto quando eu estou dando treinamento de prevenção a lavagem de dinheiro, que a gente tem que pedir informação de faturamento do cliente, e o meu cliente fala, eu vou pedir para o meu cliente, mas ele fala que banco tal não pede. Então, agora nós vamos saber onde estão as informações para poder fazer essa operação. Então, porque eu falei assim, como que não pede, se essa é uma lei desde 98, tá? Tem resoluções e circulares desde 98. Aí veio a resolução 4753, que falou sobre abertura, manutenção e encerramento de conta corrente para falar sobre meios de pagamento, que não estavam contemplando nas resoluções anteriores. E tudo isso vai ser agora com uma base que você vai poder analisar, e eu quero ver o cara falar por que fulano de tal não pede. Então, é uma outra questão também que as pessoas vão entender que o nosso processo aqui é que o banco hoje está sendo um instrumento da Receita Federal. As pessoas não entenderam que eles estão sendo monitorados pela movimentação bancária. Então, isso é uma outra coisa que também vai auxiliar a gente que trabalha com compliance, né? Ô, Pai do céu, amém. Vamos usar isso a favor. Escolar, fica à vontade. Mas é verdade, Arce. Inclusive, eu lembro muito bem colocado pelo Gabriel, o seguinte, o que é importante nisso que ele comentou? O principal, vamos dizer, benefício do Open Banking, na minha visão, é uma coisa que eu já vi ocorrer no mercado de cartões em 2010. No começo dos anos 2000, o Bacen quis fazer o quê? Fez, né? O chamado marco regulatório para cartões. Porque ele achava que cobrava muitas taxas e tal. E olha só, gente, na época chegamos a ter mais de 100 tarifas diferentes. Tarifas iguais, com nomes diferentes, percentuais diferentes. Então, lembra, o portador ficava doido. O que o Bacen fez na época? Soltou, né? A resolução CMN 3919, que fez o quê, justamente? Padronizou as tarifas. Falou, opa, a partir de agora é o seguinte, vocês vão ter 6 tarifas, o nome vai ter que ser esse, até o nome que vai colocado na fatura é igual. Então, a partir disso, o portador começou a saber o que ele está pagando. Então, o que eu acho que o Open Banking tem de maior benefício? A democratização da informação. A informação é do portador. E ele vai deixar passar para quem ele quiser. E um detalhe que o Gabriel falou. Puxa, eu vou no banco A, aí ele quer A, B e C. Eu vou no B, ele quer C, D e E. Não quer o A. Por que não quer? Não sei. E você agora falou simples o seguinte, você vai ter 6 níveis de atuação, as suas informações são essas. Então, a informação é minha. Você quer? A minha informação é para quê? É para fazer um crédito pessoal? Já busca automático, manda para o cara. E como o Gabriel falou, eu recebo cotações, com certeza. Vamos ter empresas que, na hora que vier a cotação, vai falar, olha, o preço médio do crédito pessoal para 6 meses hoje é X.
Então, eu vou poder comparar, vou poder escolher. Ou seja, o que acontece? É aquela coisa que é justa, o preço justo. De um lado, não esgota a capacidade de gasto do cidadão, e, de outro lado, importante também, não inibe o ganho, que é uma coisa democrática. Ou seja, eu vou ter que prestar um serviço adequado e coerente para poder chegar nisso. Exatamente. E a gente também vai enxergar, né, Escolar, e isso não vai ser para 2021. Calmem seus corações, pessoas, mas a gente vai perder um pouco a estrutura de enxergar que tudo que eu faço dentro do meu internet banking do banco A só vai servir para fazer coisa do banco A. E isso vai mudar. Isso aqui é o interessante. Você saiu do pilar, você vai estar. Na verdade, você sai de um banco e você entra num marketplace de serviços financeiros como o Open Banking. E acho que isso que ele é o sistema. Ele é um sistema de marketplaces de serviços financeiros onde você, consumidor, que vai escolher com quem você quer plugar. E você vai estar lá dentro do Bankline, do banco A, olhando o produto do banco B e consumindo, muitas vezes, fazendo essa contratação, essas cotações que o próprio Escolar comentou, dentro do seu aplicativo, até mesmo dentro de caixas eletrônicos, você vai ter opções assim. Então, a gente vai ter aí uma democratização de serviços financeiros olhando para a década de 20 aqui no Brasil, que vai ser incrível, e a gente só está começando. Sim. E até completando, Gabriel, uma coisa importante nisso. Por exemplo, como você falou, eu vou entrar no banco tal, peço um crédito pessoal, eu não vou dar dados, eu vou clicar um botão que ele vai buscar na minha base, que é minha pessoal, os dados que precisa. Se faltar algum, eu vou completar. Ou seja, é uma coisa até que é transparente, não aparece. Exatamente. Criptografados numa base segura, e essa base tem uma série de controles em cima, né? Nós vamos até falar um pouquinho mais à frente, e toda a base de garantia disso é ligado, obviamente, ao LGPD, verdade? Então vamos chegar no LGPD. Vou deixar aqui suspenso. Se eu pudesse, colocava aqui no vídeo LGPD flutuando, que nós vamos chegar lá. Mas vamos lá, nós falamos de pontos positivos. Tem ponto negativo, Open Bank? Eu vejo que sim. E aqui eu vou te falar o que eu considero como o ponto mais negativo, e não é culpa do Open Banking, mas ele vai ser prejudicado muito por causa disso, que é a falta de acesso às informações de conhecimento de produtos financeiros, de como eles funcionam. Eu acho que as pessoas que hoje não tiverem conhecimento sobre o que o banco dela faz e o que ela tem acesso dentro do banco dela, quais informações delas vão ser compartilhadas, com quem ela está compartilhando aquela informação, é um ponto de muita atenção. O Escolar comentou, tem uma democratização das informações bancárias, e eu concordo, e eu acho que isso vai ser incrível. Agora, quando a gente olha para um país do tamanho do Brasil, que, vamos lá, a gente não é Portugal com 10 milhões, a gente não é Suécia com 8 milhões, mais ou menos, a gente é um país com 210 milhões de pessoas, países dentro de um país só. E você colocar isso de um fácil entendimento de norte a sul é um processo complexo. Em termos de entendimento, eu considero que o Open Banking ele acaba sendo mais complexo que até o próprio Pix. O Pix já não é um processo fácil. E aí a gente vai trazer o Open Banking. Eu acho que o Banco Central também vai ter uma característica muito grande educacional nesse próximo ano. E os bancos, se eu fosse o Banco Central, o José Banco Central, aqui a instituição Banco Central, eu colocaria obrigações educacionais para os bancos, para com os seus correntistas. Porque é importante eles saberem que porque banco, eu sinto que o banco ele pode ter ganhos com esse processo, mas ele pode se sentir ameaçado em ter que compartilhar as informações próprias com outras instituições. Então é possível que ele talvez não queira nem incentivar esse processo para o cliente dele, ele não tem esse poder. Então como que a gente coloca esse tipo de informação na cabeça dos brasileiros? Eu acho que é criando conteúdo, mas também tem que vir um pouco de cima esse conteúdo, né? E até, olha só, completando o que colocou bem o Gabriel, questão de ponto negativo, eu vejo pontos negativos no Open Bank, assim, entre aspas, tá? Por quê? Eu penso que esses pontos negativos vão acabar criando demandas e lacunas que vão ser preenchidas de diversas formas. Por exemplo, a questão que bem colocou o Gabriel de que desconhecimento de produtos bancários, existe um trabalho muito forte da Febraban hoje, através de um blog que tem seu Bolsa em Dia, tá? Que já está entrando numa fase nova, existe um acordo comum, né, tanto da parte da Febraban, como também do mercado financeiro,
existe um processo de muitos anos, do qual eu faço parte, de preparar a educação financeira para o cidadão. A gente tem a consciência disso. Então, o que eu penso, por exemplo? Quando eu digo lacunas, o que vai acontecer? Nós vamos ter empresas especializadas, por exemplo, em trazer informações e soluções. Então, nós vamos ter, eu visualizo muito novas formas operacionais. E o que eu vejo como um ponto que eu digo negativo, entre aspas, é o seguinte. Por exemplo, o Open Bank é negativo para quem? Para quem não quer cumprir as regras. O Arce é especialista, né? Eu brinco muito, ele fala a parte prevenção e lavagem de dinheiro. Aí o pessoal chega no curso do Arce e fala assim, esse é o curso de lavagem? O Arce fala, não, isso aqui não é lavagem, isso aqui é prevenção. Lavagem é lá fora, não é isso? Mas tudo bem. Mas olha só, o que eu comento aqui? O Open Bank vai ser ruim, vai ser negativo para quem quer sonegar, para quem não quer pagar impostos, perfeito? Por quê? Porque, de fato, veja bem, hoje, eu digo que é praticamente impossível. Lógico que eu não digo que é totalmente impossível, porque o golpista, o estelionatário, o sonegador, sempre encontra alguma forma. Mas o que acontece? As opções estão muito restritas. Então, esse é um ponto que eu vejo como negativo. Mas não é um negativo assim que é para sempre. Eu acho que existe muito mais pontos positivos do Open Bank, ou seja, o que ele vai trazer para a gente, do que essa coisa negativa que ninguém quer fazer. O negativo vai estar relacionado a interesses. Quem tem interesse em fazer a coisa bem feita e a coisa mal feita. Essa questão eu quero deixar bem claro. Quem fizer coisa bem feita, e quando eu falo bem feita é o seguinte, não é oferecer um produto barato. Quem fazer coisa bem feita é você criar um produto olhando a experiência financeira que o usuário vai ter. Pronto, acabou. Qualidade, é isso. Né, Gabriel? Qualidade, a diferença vai ser a qualidade. A clareza de informações, sabe? A transparência. Eu acho que hoje a gente... eu não sei se vocês percebem esse mesmo movimento no Brasil. As pessoas estão se tornando quase que patrocinadoras, endossadoras de bancos digitais, porque tiveram experiências tão negativas com alguns tradicionais, e aí migram muitas vezes para uma operação digital e falam, meu Deus, isso aqui no bolso, eu posso fazer coisas que antes eu não conseguia fazer. Então é muito interessante ver como o Open Banking vai também criar oportunidade para quem está querendo fazer o bem, né? Mas, Gabriel, pode falar. Não, fala você, Escolar. Eu quero completar uma coisa que eu lembrei importante, que dentro desse processo que o Banco Central desenvolve, por exemplo, o Pix já permite isso, e hoje você, cidadão, acessar o Bacen e saber, por exemplo, quantas contas você tem, aonde você tem conta, como está registrada, e até operações qual a ideia de futuro? Isso vai estar no final do Open Banking. O famoso registrato, né? Exato, o registrato, o módulo registrato, chama-se registrato, né? O módulo lá do FPB, que você entra, vai dizer o seguinte, o Gabriel tem conta aqui, tem essas operações, ou seja, o cidadão vai ver o que ele tem, por quê? Até para evitar fraudes. Se alguém abriu uma conta sem autorização dele, se alguém fez algum processo, a ideia do Bacen no Open Bank vai ser tão avançada que, por exemplo, você criou uma conta agora, ele manda um SMS, uma informação para você, dizendo que foi criada uma conta para você. Sim. Ou seja, voltando, só frisando para passar a palavra para o Arce, o lado negativo, eu volto a reiterar, é para quem tem interesses específicos. E é bom você falar isso, Gabriel, como você está falando com dois caras aqui, que já está há mais tempo nisso, né? A gente só não participou do escambo, mas a gente já entrou quando era banco, né, Escolar? A gente só não fez o escambo, né? Então, até ele estava brincando, que já no treinamento ele falou de cheque, e a pessoa falou assim, o que é cheque? Ela achou que cheque era quando dá um cheque, né? Não, cheque exatamente, eu achava que era isso. E só completando, quando eu falei do rap, então... Não, então, pelo amor de Deus, aí acabou, né? E é interessante que eu lembro muito tempo atrás, até, a minha gerente da conta da pessoa jurídica, fui lá, entrei em contato com ela por telefone e tudo. Ela falou assim, eu não conheço o senhor. Eu falei assim, você só vai me conhecer se der pau na minha conta, que você vai me ver presencialmente aí. Né? E eu lembro até, para você ter uma ideia, eu tinha mudado o endereço da empresa, e aí eu mudei o contrato social, mudei tudo, e aí eu pedi para mudar lá no banco. Só para você ter uma noção, para mudar o meu endereço, porque a minha nota fiscal saía com o endereço novo e o boleto bancário saía com o endereço
Diferente. Antigo. O meu cliente chegou a me questionar, Assi, nós ficamos com uma dúvida de pagar, porque o endereço era diferente da nota fiscal. O cliente achando que era fraude. Eu falei assim, não, é que eu pedi para alterar e o banco não alterou. Sabe o que eu fiz, Gabriel? Mandei um e-mail para minha gerente assim, conforme resolução, na época escolar 2025, circular 3461, que fala sobre prevenção de lavagem de dinheiro, papá. Peguei as circulares, os itens do alteração cadastral para aqueles base. Ela me ligou e falou assim, senhor, me desculpa, eu nunca vi nenhum cliente falar isso. Assim, é para minha proteção. Eu estou querendo mudar o meu endereço, vocês não estão fazendo o serviço de vocês. Que é uma coisa tão simples, né, gente? E outro ponto, e a gente estava falando de pontos positivos, a gente falou de positivo para várias óticas, e tem a ótica do banco, porque se hoje você conseguir fazer tudo em operações digitais, o banco consegue economizar na operação física dele, não precisa mais de tanta operação física. Então, essa questão que às vezes que eu vejo, que às vezes quando a gente fala, que às vezes os próprios, né, funcionários ou colaboradores também desconhecem o grau de importância que ele tem num processo desse. Sim. Porque, desculpa, Gabriel, se eu faço um serviço com você, o escolar sabe disso, eu te mando a nota fiscal com o endereço da Avenida Paulista, depois eu te mando um boleto bancário com o endereço do Sapopemba, Avenida Sapopemba, você, opa, peraí, esse boleto é falso ou não é? Vai estranhar. Entendeu? Então, a gente quer criar regras que sejam seguras para quem está do lado de cá do balcão e para quem esteja do lado de dentro do balcão. Esse é o nosso principal ponto. Eu acho que é essa questão de a gente fazer uma melhoria. Agora tem uma pergunta que está aqui, ó. O pessoal não está vendo. Pix, LGPD, Pix, LGPD. Open Bank, Pix e LGPD. Aonde isso vai dar? O que isso aí é... Isso aí é o Pai, o Filho, isso aí é o Pai, o Filho e o Espírito Santo do Banco Central. Exatamente. Olha só. Na verdade, até me permite, Gabriel, entrar no assunto primeiro. Por favor. Você está falando 3 coisas que fazem parte do tripé básico do Bacen. Ou seja, o Bacen realiza um trabalho maravilhoso. Desculpa estar elogiando de novo, mas eu respeito muito e admiro, né? Porque, volto a dizer, é uma entidade regulatória, mas que tem uma visão democrática, isso é bacana. Então, o que acontece? Na verdade, esse trabalho que o Bacen está desenvolvendo, e que agora está se tornando real, né, efetivo, concreto a partir de 2020, coincidentemente, um ano de pandemia, no qual nós tivemos que mudar a nossa forma de ver, tivemos que nos adaptar a um monte de coisas novas, o Bacen tem 3 coisas importantes implementadas. Então, você pega a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, ela veio para quê? Para dizer, olha, cidadão, a informação é tua, você é o dono dela e você dispõe da forma que você achar melhor. E os outros só podem usar a tua informação se você quiser. E isso não de uma forma aleatória, de uma forma avulsa, de uma forma clara, que fez com que mudasse o tempo. Eu falo muito que, em termos de evolução do mercado financeiro, nós estamos até plagiando o Alvin Toffler, né, que escreveu A Terceira Onda, passando pela terceira onda. Por quê? Eu digo que a primeira grande onda dos meios de pagamento ocorreu na década de 90, quando nós tivemos o quê? O cartão de fato entrando com chip, segurança e tal. No começo do século XXI, 2002, segunda grande onda veio com o SPB, que introduziu a TED, as transferências eletrônicas, ou seja, inovou demais. E agora veio uma onda fortíssima, que, na verdade, essa onda começa em 2020, com o LGPD, se amplia com a entrada do PIX, pagamentos instantâneos, que o PIX veio, de fato, para quê? Para democratizar, para dizer, olha, não pode ter custo, o cidadão tem que ter o direito de transferir o que ele quiser sem pagar nada, busque outras formas de ganhar dinheiro, e aí mostrou, mais uma vez, também a aptidão do sistema financeiro, por quê? Várias passagens, até para você, Gabriel, que eu e o Yas passamos pessoalmente, nós chegamos a ver inflação de 70% em um mês, 30% em um dia, e falavam que não, os bancos não vão sobreviver o dia que acabar a inflação. Acabou, os bancos se adaptaram, começaram a ganhar de outra forma. E da mesma forma agora, com o Pix entrando e o Open Bank completando esse tripé, por quê? Olha só, a LGPD trouxe o controle da informação para o próprio cidadão. O Pix trouxe para ele formas mais práticas de transferência de valores,
que vão impactar de forma significativa todos os demais meios de pagamento, barateando ou igualando, ou até eliminando os que não forem viáveis de igualar. E o Open Bank vem mostrar para o cidadão que a informação, além de ser dele, ele trabalha como ele quiser. E que a informação vai ser padronizada. E eu enxergo tudo isso como um grande processo de digitalização da economia brasileira, que deve ser combinado provavelmente em 2022 ou 2023 com a moeda digital do Banco Central. Então, eu enxergo isso seguinte, como um grande trabalho do Banco Central, com muito sucesso, que vai levar o Brasil de vez para o mundo digital. Exato, e eu acho que o Brasil ele está num patamar, se não é, a gente é tão equivalente quanto e tão bom quanto experiências de pagamentos digitais e digitalização financeira como a Europa, tá? A gente tem que comentar, a gente até não fez muito, você mencionou Singapura, o Reino Unido é um outro país que tem o Open Banking levado já há muitos anos, desde 2012, 2013, já com seus primeiros testes, então hoje já está em vento em popa, em velocidade de cruzeiro, e quando a gente olha para todos esse cronograma para os próximos 3, 4, 5 anos que a gente tem olhando em Banco Central, a gente tem um outro ponto importantíssimo que o Banco Central já está dando vários cheiros, é de usar o blockchain para a gente poder fazer contabilização financeira e dar mais visão, né, e acessibilidade para a contabilização financeira de ativos. Então isso também é incrível. Coisas que há 10 anos a gente não imaginaria que a gente estaria nesse ponto de pagamento instantâneo, open banking, criptomoeda, utilização de blockchain para, enfim, análise contabilização de ativos e assim por diante. Então, a gente tem um caminho extenso pela frente. E não está sendo algo assim vertical com um teto de vidro, onde é impossível, incomunicável você falar com o Banco Central sobre isso. O Banco Central tem contato com centenas de instituições do Brasil, garantindo que todas elas vão conseguir gerar esse acesso. E isso é incrível. Isso. Eu acho, até aproveitando nessa ponte que o Escolar falou das ondas todas que você falou, foi quando ele fez as mudanças para os cartões pré-pagos, a questão dos meios de pagamentos, que era para buscar os não bancarizados, né? Que até eu falei que o Escolar é testemunha, né? Que nós já tivemos em eventos com o cara do blockchain, né? Que nós questionamos ele com relação a lavar dinheiro, ele falou, não, mas a moeda, o blockchain não é para lavar dinheiro. Eu falei, não, filho, nenhuma moeda é criada para lavar dinheiro. A falta de controle de informação que leva a fazer isso, tanto que os caras roubam dados e cobram resgate com blockchain, porque você não tem como fazer rastreabilidade. Aí o que aconteceu? O Banco Central também criou todo um processo para os meios de pagamento, criando níveis de cadastro, né, Escolar, com valor menor, cadastro menor, para criar essa questão, até porque os meios de pagamento não onerassem o processo dele, tá? Que ele podia fazer cartões para pessoas até R$ 1.200 com um básico de cadastro. Para valores maiores, você tem que ter mais informação. Então, aí o compliance, o risco se torna mais efetivo. Só que o que acontece? Hoje, você vê, por exemplo, algumas igrejas que recebem dízimo com cartão de vale-presente. Espera aí. O produto foi feito para você, ao invés de dar o presente, coloca um crédito e fala para a pessoa, vai lá e gasta o que você quiser. E aquele cartão só pode ser utilizado no estabelecimento. Então, peraí, então alguma coisa está errada na questão do produto. Então, o que eu quero dizer aqui, Gabriel, que todo produto ele tem que ser estudado quando a gente coloca ele no mercado, na prateleira, entender os riscos, é o que o Banco Central fez agora com a circular 3978, falando de abordagem baseada em risco, produto. O que seu produto pode fazer? O Escolar falou muito bem, vocês também. Nós estamos falando de LGPD. E as pessoas também vão ter que saber como proteger os seus próprios dados, porque assim, eu sou o dono do meu dado, e eu estou falando aqui para você que eu escutei, tá? Que um cara chegou numa agência, eu quero que vocês fechem a minha conta e eliminem todas as minhas informações daqui. Assim, o senhor me desculpa, eu não sei quem falou isso para o senhor, mas eu não posso fazer isso. Eu tenho regras para guardar informação por 5 anos do seu cadastro. Eu posso tirar o senhor do meu cadastro de clientes ativos, mas eu tenho que manter pelo menos por 5 anos como ativo. Então, a proteção de dados
né? Tomar cuidado, porque tem muita gente que tem os especialistas de 16 horas, tá? O cara fez um curso de 16 horas, 4, 5 lives e se apresenta como especialista no negócio, né? Então, assim, cuidado, né? Porque agora está todo mundo, parece, eu estou vendo muita gente migrando para LGPD como se só fosse isso a questão geral. O restante foi para o saco, né? Contabilidade não existe mais, tecnologia, nós estamos falando aqui o impacto positivo e negativo do processo, o tributário, que quase não tem compliance, ninguém entende o negócio, quer dar pitaco como o negócio funciona. Para mim, os principais pontos é isso. Pegando o modelo, cobrando caro para aplicar o modelo, sem entender o modelo de negócio de onde você está aplicando. Isso é um absurdo. Entendeu? Então, eu acho que importante. A gente entender esse conjunto dessa obra, né, Escolar? Pode falar. Não, só completando uma coisa importante, que as pessoas ligam muito quando se fala blockchain a Bitcoin, tá? Não tenho nada contra Bitcoin, tá? Mas, por exemplo, o conceito de blockchain é um conceito extremamente seguro, sedimentado, tanto que, por exemplo, o Banco Central está preparando a moeda digital que vai ser totalmente negociada em ambiente blockchain, ou seja, só que é um blockchain controlado, no qual a gente tem algumas variáveis que impedem, por exemplo, que se faça uma coisa que é permitido fazer no Bitcoin, que é destinação indevida ou lavagem, né? Sim, e vamos lembrar, blockchain já é utilizado como método de ledger que a gente fala ao redor do mundo há muito tempo. China utiliza, Europa é muito comum a gente ver a utilização de blockchain. Então, uma coisa é Bitcoin, outra coisa é blockchain. Não confunda as coisas, né? Tem que cuidar com isso aí. Mas é o que acontece. Como existe essa avalanche de informação, aí todo mundo fica com essas questões todas, as pessoas às vezes não entendem. Até se eu estava brincando, você foi falando aqui, eu comecei a rir sobre não entendimento de produto bancário. Uma vez um cara me ligou e falou assim, o meu cliente, era um contador, tá? Meu cliente falou que quer fazer uma operação de Sauípe. O que é isso? Ele quer viajar, né? Porque Sauípe é uma praia. Sim. Aí ele falou assim, não é Sauípe, não, é Suape, porra. O cara misturou. Cara, mas isso a gente dá risada, mas é uma questão importantíssima que a gente tem que levar com carinho. Porque, beleza, a gente pode falar de swap, hedge, por exemplo, vários termos que são comuns a gente usar lá fora. E que Gabriel, até completando uma coisa importante dentro desse assunto, e não é só pessoa física, não, jurídica. Eu conheço empresas que a gente vai conversar, o cara faz uma gestão financeira tão primitiva, ele não sabe de linhas especiais, linhas subsidiárias que ele pode usar. Existe isso, existe. E o cara é uma empresa, às vezes uma empresa pequena, empresa média para grande. Entendeu? Sim. E até vou mais além ainda. Já que nós estamos aqui mesmo, já estamos dentro do prazo tranquilo, um outro cliente meu, por exemplo, ele colocou lá a movimentação da conta corrente do cara, ele colocou assim, ó, até 3 vezes o valor da movimentação, tá? Como um parâmetro. Porra, o cara abriu a conta. A última vez que saiu o relatório, ele estava com quase 150 vezes o valor da renda dele. Não pode. Aí o pessoal falou assim, não, vamos comunicar para o COAF. Não, peraí, deixa eu entender o que é. Aí tiraram lá a movimentação toda. Eu falei assim, gente, peraí. Alguém explicou para ele que ele tem uma conta, a pessoa física, e tem que ter uma conta da pessoa jurídica. Ele estava movimentando a pessoa jurídica na conta da pessoa física. É desconhecimento total. E o próprio cara que abre a conta também não sabe orientar o cliente do que ele tem o tal do princípio da entidade. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra. Né? Porque o cara acha que princípio da entidade é quando o contador incorpora o outro contador para fechar o balanço. Deve ser isso, porque, sabe? Então, às vezes, falta também preparo do tal do conheça seu cliente, saber como oferecer o produto, Gabriel. Né? Aqui eu já estou falando no geral, porque essa questão do Open Bank também vai dar essas questões, o Pix também, de como utilizar, como não utilizar. Falta gente na ponta preparada para orientar. Sim, e também eu concordo e eu faço um adendo que além de ter alguém para orientar, eu acredito que a gente precisa também da fiscalização, principalmente olhando para a LGPD. Quem que vai estar verificando e analisando, porque, por exemplo, eu trabalho numa IP e com o lançamento de Pix, o Banco Central está super ativo com a gente, falando sobre transações, tempo de processamento, verificações de melhorias em aplicativo, e aí tem a questão com a entrada de Open Banking e com a maturidade
da LGPD, como que a gente vai garantir que essas grandes empresas e que esses bancos, essas instituições financeiras vão estar cumprindo isso aí, né? Então, manter o sigilo bancário. Manter o sigilo bancário, lei complementar 105, que às vezes as pessoas não sabem. O cara trabalha no mercado financeiro e não sabe da existência da lei. Sim. Isso é importantíssimo. E olha só, eu acho que a grande vantagem que nós temos em tudo isso é que tanto o Pix como agora o Open Bank, como as evoluções nossas, são regulatórias. Uma coisa que era ruim antigamente, hoje, mais do que nunca, são extremamente positivas. E para a gente acaba sendo uma garantia de sucesso. Perfeito. Só finalizando, né? A garantia de sucesso, ela está ligada não só à questão, por exemplo, de dizer que vai ser feito, mas porque existe o quê? Um órgão regulador que, além de tudo, é ponderado. Ele ouve o cidadão, ele ouve os participantes. É justamente isso, fazer com que isso seja um conjunto, não só para órgão regulador, como para quem oferece o produto e para quem compra o produto. Tem que ser um conjunto da obra. Eu acho que a gente tem que mudar essa questão de fazer com que as pessoas entendam o que eles estão utilizando. Não seja mero comprador de um produto que ele não sabe como funciona. O que o Escolar falou é interessante. As pessoas, às vezes, elas não sabem o que ele pode utilizar. E o cara que está lá também só sabe oferecer aqueles produtos beabá. Exatamente. Né? O Apple Pulse ou o CDB, não sabe falar nada que o cara pode fazer diferente. Ih! Quer morrer com essas coisas. Então, é uma das coisas que a gente tem que mudar eu vou usar uma palavra bonita, né? O Gabriel vai gostar, mudar o mindset das pessoas. Isso aí. Mas olha só, é um tema que a gente vai poder voltar a discutir bastante. Isso aqui é milionário, a primeira conversa, né? Sim, mas nós vamos voltar aqui. Vocês já são parceiro do canal, eu não estou preocupado. Ainda mais agora que vocês perceberam que eu estou agora, ó. Eu estou aqui quase um diretor. Estou um diretor aqui, ó. Falou, estou mudando. Eu estou insuportável. Deixa comigo, meu filho. Me chama que eu estou participando do processo. Eu já até mudei a ordem da CNN aqui. Gente, você viu, né? Quando o povo sabe do que está falando, o povo gosta do que está falando e tem conhecimento, e essa é a nossa função aqui, é muito bom estar com vocês aqui. Só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui só uma coisinha final, para depois eu chamar vocês, porque esse vai ser o nosso... Vou ser sincero para vocês, né? Esse vai ser o meu último programa, tá? Do ano, porque eu vou tirar férias também, porque eu sou filho de Deus, tá? Então, aqui eu vou deixar minha mensagem de Natal e depois eu vou chamar vocês individualmente para passar a mensagem de vocês também. Nós, da Massi Consultoria, dizemos o seguinte, que é hora de refazer nossas metas e aprender com os fatos vividos em 2020, porque vai dar ensinamento lá longe. Bora receber um novo ano com resiliência e esperança. Esses são os nossos votos para as pessoas que assistem a gente, que estão no nosso canal, para os nossos amigos, clientes, parceiros, e vocês agora são parceiros nossos aqui, tá? Da Massi Consultoria. Então, eu queria o Gabriel dar o seu recado. Com certeza. É o último, cara, porque nós vamos parar, preciso descansar. Estou com olheira. Hoje, último dia meu aqui também, todo mundo precisa dar essa descansada. Primeiro de tudo, queria agradecer o convite novamente, foi muito boa a conversa. 2020 não foi um ano fácil, não foi fácil para mim, não foi fácil para você, não foi fácil para o Brasil, não foi fácil para o mundo, e eu acho que o que 2020 mostra para a gente é a capacidade do ser humano em se adaptar. E é isso que para mim, a maior aprendizagem de 2020 é esse. A gente tem a capacidade de se adaptar e continuar crescendo, continuar evoluindo, continuar aprendendo. O nosso intuito de bater esse papo com você é poder passar um pouco desse conhecimento de uma maneira didática, de uma maneira fácil e principalmente te mostrar duas coisas. Primeiro que mercado financeiro e mercado de pagamentos é super divertido. E segundo, essas informações não são exclusivas do teu banco. Você também tem que aprender e conhecer o que você faz com o teu dinheiro e o que as outras pessoas e as outras instituições também vão fazer com o teu dinheiro. Então, Assi, Escolar, obrigado pelo convite, pela participação.
Desejo a todos um excelente final de ano, um bom descanso, um bom Natal, um bom Ano Novo. E agora vamos recarregar as pilhas, as energias que 2020, não só em termos de Banco Central, mas em termos aí de novidades que a gente vai ter também com Pix, melhorias, enfim, vai começar aí com já o pé no acelerador. Escolar? Olha, se foi muito bom ouvir o Gabriel e eu fico muito feliz. E reitero as palavras dele no sentido de que 2020 foi um ano de muito aprendizado, né? Tivemos a pandemia, coisas fortes acontecendo, tivemos uma palavra muito importante nesse tempo todo que se chama adaptação. Eu reitero essa palavra demais, eu acho que a gente traça novos caminhos, junto com a palavra que o Asi colocou, que é resiliência. Eu acho que a resiliência que nos traz a capacidade de adaptação. E eu penso o seguinte, que apesar de tudo isso, esse ano trouxe muita inovação. O Pix é uma prova disso. Foi um ano difícil para o Brasil, um ano que nós estamos não vivendo, mas mais sobrevivendo. Esperamos que seja toda uma preparação para 2021. Que 2021 entre com muita coisa boa, que as vacinas, não importa de onde venham, sejam bem recebidas, que nos tragam a volta à vida social, que a gente não esqueça as lições aprendidas de forma dura, né, até severa esse ano, e que as novidades, como o Open Bank, vão ser muito debatidas, e a gente está caminhando para um novo mundo, do qual o sistema financeiro, a parte financeira, não é mais aquele bicho de 7 cabeças, que ninguém queria saber, que é só especialista. Não, tem que ser uma coisa aberta, que faz parte da nossa vida. Ou seja, a nossa vida faz parte financeira, faz parte operacional, ou seja, nós todos temos que tomar conta de uma forma positiva e construir um novo futuro. Agradeço mais uma vez a você, a oportunidade de estar juntos, a nossa grande amizade de uns anos. Apesar de você ser corintiano e eu sou paulino, né? Mas tudo bem. Somos dois amigos maravilhosos. O Falk é um amigo que é bem-vindo à minha vida, ele é um cara que eu gosto muito, admiro, espero estar muitas vezes juntos de novo, tá bom? Um grande abraço a todos. Grande abraço, gente. Bom final de ano. Olha, eu só tenho que agradecer. Eu posso dizer assim que eu tive uma honra, né? Num momento de muita emergência minha, me apresentar o Escolar. O Escolar, ele não só veio fazer parte, como ele entrou na minha vida, tá? Eu tenho ele, eu também sou filho único, tá? Então eu tenho ele como uma pessoa que eu posso às vezes me abrir, conversar, a gente poder fazer. Ele me apresentou você, Gabriel. Também eu estou muito feliz de poder ter uma pessoa, porque o importante, gente, é que assim, esse canal, só para você ter uma ideia, Gabriel, eu trouxe aqui vários amigos. Pessoas, às vezes, que eu também não tinha e se tornaram meus amigos, porque entende que o pensamento é o mesmo, o foco é o mesmo, tá? Então, eu quero... Por isso que eu estou falando, eu chamei até pessoas que têm consultorias que são meus concorrentes, mas eu não entendo como concorrência, né? Eu entendo como concorrência aquele cara que é ruim e tenta concorrer comigo. Isso é concorrência. Esses daí, não. São pessoas que, se ele contratar eu ou outro, o serviço vai ser bem feito. Então, essa é uma questão primordial. E aqui... foi uma oportunidade que eu tive, né, de poder trazer os meus amigos, conhecer gente nova, para trazer conhecimento. Aqui não é um canal para ganhar dinheiro. Se fosse para poder ganhar dinheiro com isso, eu ia começar a falar bosta, merda, falar mal dos outros. Ah, meu filho, aí tem milhares de... É dinheiro, né? Entendeu? Mas ainda eu tenho coisas boas, tem gente boa para falar. Então, aqui o nosso propósito é capacitar as pessoas que estão inseridas no negócio. Então, eu quero agradecer vocês por mais uma oportunidade. Nós vamos conversar mais isso ano que vem, tenho certeza, porque vai começar a apertar o calo, então a gente vai conversar. E, mais uma vez, eu só tenho a agradecer. Gente, agora vai meu recado geral para todo mundo. Agradeço a todo mundo que assistiu os nossos vídeos, que ainda vai assistir, que curtiu o nosso trabalho. Isso aqui é feito, ninguém aqui é remunerado. Os caras fazem porque querem. Porque se eles começassem a cobrar, eu ia começar a falar sozinho, porque eu não vou, né? A gente não dá para remunerar todo mundo. Apesar que, se fizer lavagem de dinheiro, até dá, né, Escolar? Se fizer prevenção, acho que não. É bem feita, né? Sim. Mas eu só tenho a agradecer, gratidão, e que vocês possam estar junto com a família de vocês,
que possamos estar todo mundo trabalhando, quem não estiver trabalhando, que possa trabalhar e que todo mundo consiga alcançar as novas metas. Esse é o meu recado de uma pessoa que ama o que faz e tem amigos como vocês que fazem o que amam também. Então, só agradecimento. Amém, gente. Obrigado. Um ótimo Natal para todos. Pro Natal, gente. Tchau, tchau. Feliz Ano Novo.